Fala aí, aqui é a Steph do Responde Aí e hoje a gente vai bater um papinho sobre misturas binárias líquidas. Então bora lá. Bom, mistura binária líquida, como o próprio nome diz, é uma mistura de dois líquidos, ok? Então vamos trabalhar aqui com um sisteminha problema. É interessante você observar que a mistura de dois líquidos vai gerar um sistema de equilíbrio líquido e vapor, deixa eu botar aqui, ó, líquido e vapor, diferente de um sistema de um líquido puro. Então vamos imaginar aqui, ó, confia na tia e vê isso daqui que é um copo de suco de abacaxi com menta. O que tem dentro desse copo de suco? Tem essência de abacaxi, mais essência de menta. Pô, vamos supor que essa essência de abacaxi tem um ponto de ebulição igual a 80 graus Celsius. Isso daqui é meramente ilustrativo, beleza? E esse ponto de ebulição da menta é de 60 graus Celsius. Se a gente tiver equivalência de molaridade entre o abacaxi e a menta, de qual dessas duas misturas você vai sentir, de qual desses dois componentes você vai sentir mais o vapor, ou seja, o cheiro? A da menta, certo? Porque ele tem um ponto de ebulição mais baixo. Mas se, por exemplo, eu sou a louca do abacaxi, gosto muito de abacaxi e resolvi triplicar a quantidade da essência de abacaxi nesse suco, aí a gente já vai ter que passar a calcular essa quantidade de vapor. Você concorda comigo? Pô, então, será que dá para calcular essa quantidade de vapor? Dá sim, pela lei de Raoult. Nessa lei de Raoult, primeiro a gente vai avaliar como se calcula a pressão de vapor de cada componente e depois do sistema inteiro. Bom, de cada componente, vamos supor que a gente vai calcular aqui, ó, a pressão de vapor da menta. Eu adoro menta. Se você transformar essa equação aqui, geral, que é a lei de Raoult, focada na menta, você vai ter o quê? Que a pressão de vapor da menta vai ser igual à pressão de vapor da menta pura, ou seja, como se a gente estivesse lidando apenas com a menta no suco, vezes a sua fração molar, que é a quantidade de menta que existe dentro desse sistema. Pô, mas se liga aqui, eu falei que a fração molar é igual a X. Por que ela é igual a X? Porque toda vez que a gente estiver lidando com uma fração molar de líquidos, é a mesma coisa que a gente usar a incógnita X. Vocês vão entender daqui a pouco por que eu tô falando isso pra vocês. Bom, agora que a gente já descobriu de um dos componentes, você pode fazer a mesma coisa pro abacaxi e descobrir do sistema inteiro, como eu falei antes. Então bora lá descobrir do sistema. Bom, se no sistema a gente tem dois componentes, nada mais justo do que calcular a pressão de vapor de cada componente e somar. Você concorda comigo? Então vamos lá fazer isso. Bom, aqui a gente tem, ó, a pressão de vapor total do sistema igual a pressão de vapor do componente 1 mais a pressão de vapor do componente 2. Aqui você pode usar quem você quiser primeiro. Eu, no caso, escolhi a menta. Então, reformulando essa equação, a gente tem o seguinte, que a pressão de vapor total igual a pressão de vapor pura da menta vezes a sua fração molar mais a pressão de vapor do abacaxi vezes a fração molar do abacaxi. Olha, eu sei que tá meio apagadinho aqui, mas confia em mim que tá escrito abacaxi, beleza? Bom, mas se eu quisesse descobrir a fração molar de cada um dos gases desse sistema, porque você tá toda hora falando de gás e até agora a gente não descobriu a fração molar desses gases. Cara, é super tranquilo. Você vai fazer o seguinte. Você vai ver essa equação daqui, ó. A pressão parcial, essa pressão parcial quer dizer a mesma coisa que a pressão de vapor de algum componente. Vai ser igual à pressão total vezes essa fração molar do gás. Você lembra que eu falei ainda há pouco que a fração molar dos líquidos é igual a X? Então, a fração molar dos gases igual a Y. Isso é só um meio de facilitar as nossas contas para não ficar com muitas letras, muitas incógnitas na resolução. Então vamos lá. Ó, o Y, que é a fração molar do composto 1, que você vai escolher se é a menta ou o abacaxi, igual a pressão do composto 1, que é o que você está trabalhando, vezes a pressão total do sistema, que é a soma desses dois compostos. Bom, você reescrevendo isso, ou seja, abrindo essa equação, você vai ter o seguinte, a pressão de vapor de 1 puro, ou seja, digamos que é da menta, eu quero descobrir a da menta. A pressão de vapor da menta, vezes a sua fração molar, vai ser a pressão de vapor da menta pura vezes a sua fração molar, divididos por a soma entre a pressão a mesma equação mais a pressão de vapor pura do abacaxi vezes a fração molar do abacaxi, você vai descobrir a fração molar da menta. Eu sei que ficou meio complicada essa explicação, mas se você for fazendo as trocas, você vai ver que vai dar direitinho, ok? Bom, por fim, eu queria mostrar para vocês um diagrama de temperatura e composição, que se você esbarrar com ele na sua questão, você vai ver como que você pode tirar várias informações dele. Então vamos lá.
Aqui nesse diagrama, você vai ter aqui, ó, nessa parte, a temperatura variando de 0 até B, e aqui a fração molar de A variando de 0 até 1. Bom, por que ele varia de 0 até B, essa temperatura? Porque se você reparar, quando a temperatura está em B, aqui, você repara que você tem 0 quantidade molar de B. Isso quer dizer que nessa mistura, que é uma mistura, ó, vamos supor que de 2 líquidos aqui, ó, A e B. Essa mistura tem 0 quantidade de A, ou seja, a temperatura do sistema, a temperatura de ebulição do sistema, que é o ponto de ebulição do sistema, vai ser somente a temperatura de B, ok? E é a mesma coisa se a gente avaliar esse ponto daqui, porque aqui você vai ter 1 molar de A, ou seja, você só vai ter o líquido A para avaliar. Então esse daqui também é o ponto de ebulição de A. Beleza. Bom, aqui tem 2 linhas e algumas fases. Essa linha daqui é a linha de temperatura. Ó, linha de temperatura. Ou também ponto de ebulição. Aí depende de como você quer chamar. Essa linha, ela delimita a parte líquida da mistura. E essa linha daqui de cima é a linha de composição. Ou seja, ela vai te dizer quanto que existe de cada líquido dentro dessa mistura, ok? Vamos supor aqui que a gente vai trabalhar com 0,5 molar, ou seja, a gente tem 0,5 mols de A. Se você for subindo aqui até a linha que a gente denominou que é a temperatura, você vai descobrir que se você tem uma mistura com 0,5 de A, na temperatura, digamos que X, ó, deixa eu marcar aqui com X, é o ponto de ebulição, é quando você vai ter a primeira bolinha sendo formada, ou seja, é o ponto de ebulição dessa mistura, beleza? Deixa eu anotar aqui, ó. Ponto de bolha. É quando a primeira bolinha desse líquido A vai ser formada. Pô, legal. Mas e essa linha aqui, essa linha de composição? Você não vai usar, não? Vou sim, olha só. Se você rebater esse ponto X aqui, ó, beleza? Aqui você vai descobrir a composição desse gás. Ou seja, você vai ver quanto de A e quanto de B que você vai ter aqui nessa mistura. Como ele está bem próximo de A, vou dar uma dica para vocês, que toda vez que esses pontos rebaterem bem próximos de A ou bem próximos de B, quer dizer que tem uma quantidade maior de A ou uma quantidade maior de B. Poxa, como assim? Bom, esse líquido aqui, essa temperatura X, ele tem uma quantidade maior de A, porque está mais próximo dele. Mas, por exemplo, se a gente usar um ponto aqui em cima e rebater ele aqui, você vai ver que ele está mais próximo de B. Concorda comigo? Então, você vai ter uma fração molar de B maior nesse gás inteiro. Beleza? Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Responde aí.